Centercar Parnamirim você encontra atendimento personalizado e transparência. Centercar Parnamirim com o melhor preço do mercado. Qualidade garantida, serviços completos de alinhamentos, balanceamento, cambagem, suspensão, freio, troca de óleo e mecânica em geral. Centercar Parnamirim, Rua Castro Alves, 132, Rosa dos Ventos, Parnamirim. Informações 3272-6309. Sua internet tá assim? Que tal deixar assim? Acelere com o RNnet, sua internet ultra veloz. Mais agilidade e mais tecnologia. RNnet 3272-3222. Olá, eu sou Alisson Holanda, produtor de cerveja artesanal e dono da cervejaria Holanda. Uma cervejaria que foi a primeira cervejaria artesanal do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos um portfólio de 9 cervejas com receitas pensadas em todas as categorias do mundo todo, das principais escolas cervejeiras do mundo, mas também adaptadas para o nosso paladar, para o paladar regional. Venha nos conhecer nas nossas mídias sociais ou então nos bares e referências que vocês possam encontrar aí. Temos o site e temos o Instagram. Siga-nos no Instagram. A cidade está muito mais colorida. São 5 lojas das Tintas Luxo espalhadas por Natal e Grande Natal. Tudo isso para te atender com os melhores produtos e preço de fábrica. Todo mundo compra nas lojas das Tintas Luxo. O que a loja tem de mais especial? Aqui vendemos muito mais que tintas, vendemos emoção. Não erre! Produtos de qualidade com preço de fábrica para deixar sua casa muito mais linda. Tintas Luxo, a marca especializada em texturas. Majuí Condomínio Parque, no centro de Monte Alegre. Tudo o que você quer para comprar o seu lote agora. Sem entrada, sem intercalada, sem balão e sem burocracia. Lazer completo, portaria blindada e monitoramento 24 horas com plano de segurança Proteg. Tudo isso com mensais fixas de apenas R$ 548. E você, está esperando o quê? Majuí Condomínio Parque. Acesse vivermajuí.com.br. Chegou no RN Enereco, um novo conceito em energia renovável. Conectando você com a mais moderna tecnologia solar e eólica. Enereco, uma escolha inteligente e segura para a sua autossuficiência energética. Atenção, emissoras de rádio e TV. A partir de agora, entramos em cadeia pela PNTV, com o Jornal Potiguar Notícias. Alô, você que nos acompanha de segunda a sexta-feira, está no ar mais uma edição do Jornal Potiguar Notícias. Aqui fala o jornalista Pinto Júnior, abraçando e agradecendo a você que nos acompanha pelo rádio, pela internet, pelas diversas redes sociais, pelas diversas mídias sociais. Muitíssimo obrigado pela sua indispensável companhia. Hoje é 22 de julho de 2020. Começa mais um Jornal Potiguar Notícias e eu começo sempre agradecendo e abraçando a você que nos acompanha pela 91.9 FM, a Sintonia do Bem, a 105 FM, FM Liberdade, FM Macaíba, FM Flores, um abraço a Jaçaná, FM Executivo, alô Nízia Floresta, FM São Gonçalo do Amarante, FM Zona Norte, FM Liberdade, Cerro Corá, receba o nosso abraço, alô Mossoró, que nos acompanha pela Asas da Esperança, Santa Rita FM, alô Santa Cruz, Rádio Seridó FM, Pontal FM, Princesa FM, Curimataú FM, Pureza Rádio Web, todo mundo junto e misturado, levando ao ar mais uma edição do Jornal Potiguar Notícias. No programa de hoje nós teremos a participação do do diretor-geral do Sindipetro, que é o Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande do Norte, Rafael Matos, que já está aqui conosco. Também conversaremos no segundo bloco do programa de hoje com Fernando Freitas. Fernando Freitas é pré-candidato do PCdoB à Prefeitura do Natal. Nós vamos conversar sobre suas propostas no programa de hoje. Antes de conversarmos com os nossos entrevistados, vamos aqui a alguns destaques do portal de notícias www.potiguarnoticias.com.br.
Olha, gente, o Congresso Nacional está fervendo. Câmara Federal aprova texto base que torna o Fundeb permanente. Então, o governo federal queria uma parte desse dinheiro do Fundeb para os programas sociais. Ele quer um programa que venha substituir, dar um outro nome ao Bolsa Família, que vem do governo Lula. Mas os congressistas seguraram, garantiram que a educação tivesse continuidade, porque grande parte do dinheiro da educação infantil, por exemplo, ela vem do Fundeb. E aí o governo federal queria mudar isso, mas o Congresso Nacional conseguiu segurar e fazer com que a educação tenha o seu financiamento. Deputado Hermano Moraes solicita ao DR asfaltamento da RN em torno de João Câmara e Bento Fernandes. Olha, eu tive até a oportunidade de dirigir naquele espaço entre Bento Fernandes e João Câmara. Realmente não é eu não lembro de quantos quilômetros, não é muito, mas está realmente arrebentada aquele trecho asfáltico. Aliás, as rodovias estaduais, elas não recebem o reparo que deveria receber. Agora o governo do estado decidiu usar o dinheiro das multas do Detran para fazer o enfrentamento a essa dificuldade que tem as pessoas que precisam usar as rodovias estaduais no Rio Grande do Norte. E a gente sabe que investir nas rodovias é simplesmente investir em vidas, porque há muitos acidentes em função da má qualidade das estradas. Olha, o Potiguar Notícias está com uma série chamada Vencendo Covid-19. E nós temos uma entrevista com o médico Glauco Macedo, que é do Hospital Santa Catarina. Ele disse: passar por essa doença faz a gente repensar toda a vida. Então, todos os dias no portal Potiguar Notícias tem uma história de superação de pessoas comuns, de médicos. Teve aqui a do Jorge Cunha também, que disse que mudou muito a sua vida nessa faz você repensar tudo, você se aproximar da morte, faz com que você repense a vida. Isso é um fenômeno muito interessante que a Covid-19 está trazendo à baila, está trazendo à tona. Então, nós começamos sempre o programa trazendo esses destaques do Portal de Notícias e também a coluna Fé e Cidadania do Padre Murilo de Paiva. E agora mesmo a gente vai chamar a participação do Padre Murilo de Paiva. Alô, Padre Murilo, o que o senhor preparou para o programa de hoje? A palavra é sua. Olá, Pinto Júnior, estamos chegando, grande abraço, desejando então muita paz no coração para você, para todos que fazem o Potiguar Notícias. É uma beleza poder estarmos então juntos, trabalhando, lutando, animando as pessoas. Olha, Pinto Júnior, hoje eu gostaria de falar então sobre o Padre Cícero Romão Batista do Juazeiro. Ontem fez 86 anos da sua morte e faltou então, digamos assim, espaço virtual para tudo que representa as manifestações, ou representam, melhor dizendo, as manifestações alusivas a este aniversário. O Padre Cícero, como sabemos, este grande sacerdote que soube como ninguém ligar fé e política. Na verdade, ele foi prefeito do Juazeiro, o primeiro prefeito, quando o Juazeiro deixou de ser distrito, que era uma velha fazenda, e passou a ser, então, cidade. Ele foi prefeito nomeado. Depois ele foi deputado federal e ele não assumiu a cadeira de deputado federal. Porém, ele sempre fez essa ponte perfeita entre o padre, que é pastor, que cuida, que presta atenção, que ensina. E o Padre Cícero, ele tem particularidades que inspira qualquer sacerdote que queira ser consequente, que queira ter uma ação libertária, libertadora. Ele foi aquele homem que ensinou os nordestinos, por exemplo, a cuidar do semiárido. Ele cuidava, então, ensinava as pessoas a cuidar das plantas, a poder tornar
a açudagem, uma evidência nos rios, nos riachos, ele ensinou a grande plantação de algodão, ele enfrentou os coronéis, ele aconselhou até os homens do cangaço. Mas tem uma coisa que pouca gente faz, ou que pouca gente diz, ou sabe, é que ele tirou muita gente do cangaço. E aqueles cangaceiros que iam se arrependendo, ele acolhia no juazeiro. E o lema era esse: quem matou, não mate mais. Quem roubou, não roube mais. Quem adulterou, não adultere mais. E acolhia as pessoas. Fazia duas grandes perguntas. Primeiro, você sabe fazer o quê? Quando a pessoa dizia a sua profissão, então ele mandava para a serra, na sua propriedade, que não era sua, era das pessoas, porque ele fez reforma agrária e lutou pela reforma agrária, e a pessoa ia para ali. Se a pessoa tivesse sua profissão, então ele já ia encontrar meios, mecanismos para a pessoa exercer sua profissão. E ele dizia outra coisa: olha, na sala um oratório, no quintal uma oficina. E assim ele foi fazendo com que o juazeiro saísse daquele pátio de uma pequena fazenda para a grande metrópole, que hoje é a segunda cidade do estado, então, do Ceará, em desenvolvimento, em história e em divulgação para o Brasil e para o mundo. Olha, Pinto Júnior, que a força do Padre Cícero tome conta de cada um de nós, que a sua pujança libertária possa nos ajudar a ir para frente e poder olhar a hora presente com esperança de que haveremos de vencer essa hora que passamos. Um grande abraço e até a próxima, se o bom Deus nos permitir. Muitíssimo obrigado, Padre Murilo de Paiva, pela sua participação aqui com a sua coluna Fé e Cidadania, de segunda a sexta-feira, no Jornal Potiguar Notícias. Leia no Potiguar Notícias. Zenaide apresenta projeto de lei para incentivar financiamento colaborativo. A matéria completa você lê no www.potiguarnoticias.com.br. Daqui a pouco nós vamos conversar com Fernando Freitas, que é pré-candidato pelo PCdoB, pelo Movimento Cidadania, à Prefeitura Municipal do Natal, a capital do estado do Rio Grande do Norte. Antes, porém, vamos conversar com Rafael Matos, que é diretor-geral do Sindipetro. O Sindipetro é o Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande do Norte. E eu começo aqui agradecendo a presença de Rafael Matos aqui no Jornal Potiguar Notícias. Tudo bem? Bom dia. Nós agradecemos, Pinto Júnior, agradecemos aos ouvintes e telespectadores do Potiguar Notícias. Nós que agradecemos pela sua presença aqui no Potiguar Notícias e gostaríamos de, uma das coisas que eu posso observar nas redes sociais do Sindipetro, é uma palavra que não é muito comum, é desinvestimento, a gente ouvir, não é muito popular, mas vocês falam muito de desinvestimento da Petrobras no estado do Rio Grande do Norte. Rafael Matos, o que significa essa luta do Sindipetro no que diz respeito ao desinvestimento da Petrobras no Rio Grande do Norte e no Nordeste? Desde 2013 o Sindipetro ele vem denunciando, informando não só aos trabalhadores e trabalhadoras da Petrobras, como à sociedade potiguar em geral, que a Petrobras ela começou a investir nos campos de pré-sal e sob a tutela dessas ações, ela justificou que deveria ser necessário retirar investimentos da região potiguar, de forma que essa retirada de investimentos, ela propicia consequências negativas no campo do emprego, no campo de arrecadação fiscal, de royalties e de receitas, tanto para os municípios produtores, quanto para o próprio estado do Rio Grande do Norte. Então, a entidade sindical, ela faz essa denúncia, cobra uma posição política da nossa categoria, cobra a posição política dos nossos deputados, da nossa Câmara Municipal também, de Natal, pois isso influencia diretamente também na condição econômica da capital do nosso estado. Perfeito. Isso significa, o que você está dizendo, se eu estou entendendo bem, significa desemprego e queda na arrecadação por parte dos municípios e por parte do estado. É esta a leitura? Exatamente, Pinto.
nós temos aí uma consequência econômica imediata, né, que também traz impactos na cultura, impactos sociais profundos no Estado e políticos também, porque a gente vê que a classe de deputados federais do nosso Estado não estão atentos para essa problemática, trazendo problemas irreversíveis para o Estado. A gente vê a chegada de algumas empresas do setor privado, entretanto, essas empresas do setor privado elas não criam projetos e condições suficientes para que essa produção de petróleo ela seja estendida. Ou seja, na nossa compreensão, é possível que, dado um certo momento, a atividade de petróleo no Rio Grande do Norte será encerrada. Mas você acha que isso pode realmente acontecer? Porque essa responsabilidade não está sendo passada para a iniciativa privada, ou a iniciativa privada é insuficiente? Fátima Viana, que é sua colega, costuma dizer que a iniciativa privada não tem o mesmo poder de investimento que a Petrobras e por isso prejudicaria. Mas essa vai chegar ao ponto de fechar, na sua opinião? Sim, porque a iniciativa privada, quando ela chega ao Estado para a produção, ela vai aproveitar as instalações que já foram deixadas pela Petrobras. Ela não cria, né, a possibilidade de novos projetos, de prospecção de novos poços, né, e isso acaba não gerando, né, um incremento na produção petrolífera. A empresa ela vai chegar, vai fazer seu papel de extrair aquilo que já tem, que já existe, uma instalação que já foi posta pela Petrobras. A iniciativa privada ela é importante, mas ela não pode ser a protagonista. Porque ela vai deixar de prospectar, não é? de pesquisar. Ela não tem o papel de prospectar nem de pesquisar. Logo só vai extrair o que já foi descoberto. É isso, não é? Exatamente. Então eu entendi. Vamos lá. Uma das coisas que eu gostaria de perguntar é se há transparência dos números, seja por parte das prefeituras em relação aos royalties, seja por parte da Petrobras em relação ao que está sendo explorado nos campos do Rio Grande do Norte. Eu trouxe aqui uns dados importantes para você ter ideia, da Agência Nacional de Petróleo. Em 2010, a Petrobras aqui, em termos de reais, investia em cerca de 1.600.000 no nosso estado. Em 2010 nós tivemos ali o processo de injeção de vapor, né, que foi um método recuperativo, que a termoelétrica UTE Vale do Açu, né, foi implementado para que pudesse aumentar a produtividade de petróleo nos poços de terra da região do Alto do Rodrigues e Estreito. Em 2013, esse valor já caiu para R$1.420.000, né? Ainda existiam alguns projetos de poços, né, de novos poços de perfuração. Entretanto, quando chegamos em 2018, a gente vê um dado aqui de R$546.000. Então, você vê que ao longo de 8 anos, de 2010 para 2018, nós tivemos uma queda de mais de R$1 milhão em investimentos. Isso quer dizer o quê? Que nós temos uma queda, um declínio no número de empregos, os projetos que estavam sendo viabilizados pela empresa deixaram de ser implementados e, consequentemente, a arrecadação, os tributos dos municípios e do Estado tendem a diminuir também, porque quando a gente retira esse investimento, nós retiramos parte da produção que poderia ser ampliada. Quanto aos números e à transparência, os municípios produtores, isso aí fica a título das prefeituras, é difícil ter o acesso a esses números. A Petrobras também, ela oferece uma certa resistência, né, com relação a esses dados, e as únicas fontes que a gente pode aí buscar é na Agência Nacional de Petróleo e no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que traz algumas informações pertinentes ao tema. Uma das coisas um outro ponto que eu gostaria de perguntar para vocês, e isso está afetando todo mundo e os diversos e todos os segmentos, que é sobre o Covid, o vírus Covid, a doença Covid-19. Como é que está sendo isso dentro da Petrobras? Como é que está sendo
junto aos petroleiros. Há muitos casos de que testou positivo em relação ao vírus Covid-19? No início da pandemia, a Petrobras criou um documento chamado Plano de Resiliência, sob a tutela de que ele deveria ser aplicado para a preservação das vidas dos trabalhadores e trabalhadoras. Dentro desse documento, ela trouxe a redução da produção, a hibernação de algumas plataformas na região marítima, de Guamaré, e com relação ao tratamento das vidas dos trabalhadores e trabalhadoras, ela adotou uma postura inconsequente e negligente. No início, o Sindipetro teve, inclusive, que acionar a Justiça para exigir que a empresa seguisse os protocolos que foram recomendados pelo Ministério da Saúde, que é a aplicação de exames. A Petrobras não estava fazendo isso. O que ocorria, na verdade, era que os trabalhadores estavam chegando às instalações, se contaminando, quando retornavam para suas casas, contaminavam seus entes familiares. Então, em termos de número, por exemplo, Guamaré, nós chegamos a ver mais de 40 trabalhadores infectados pela Covid-19. Inclusive, hoje, o que nós temos de informação, porque a Petrobras também negligenciou esses números, é que nós tivemos de 5 a 6 óbitos de trabalhadores aposentados e também ativos. Então, a gente entende que a Petrobras tem negligenciado e agido de forma inconsequente, contribuindo para o número e o aumento de infectados em todas as instalações da Petrobras no RN. Ok, uma outra, eu queria que você nos dissesse quais são os principais desafios. O senhor, com a saída de Ives, o senhor assumiu a coordenação geral do Sindipetro. Eu gostaria de saber quais são, eu vejo vocês fazerem muitas lives, debater a questão das energias, do petróleo, da Petrobras, a nível nacional e a nível de Nordeste, também a nível de Rio Grande do Norte. Eu lhe pergunto, quais são as prioridades do Sindipetro nessa sua gestão? Primeiramente, dizer que é um imenso desafio, assumir a coordenação de um sindicato dos petroleiros e petroleiras do Rio Grande do Norte. São atividades diversas, que a gente executa. Os desafios principais, sem dúvida nenhuma, é chamar a atenção da sociedade potiguar, da classe política do RN, da categoria petroleira, para essas consequências negativas que a gente tem visto dentro do sistema Petrobras no Rio Grande do Norte. Para você ter uma ideia, Pinto Júnior, nós temos, nesse período de pandemia, aproximadamente 120 funcionários a serem transferidos compulsoriamente para regiões de epicentro da contaminação do Covid-19, como Manaus, como Salvador, refinarias estas que vão receber trabalhadores que já estão em ponto de venda, Algumas estatais, como as estatais do Emirados Árabes, está vindo aqui comprar a Relan, refinaria antiga, uma das primeiras refinarias do nosso país, no estado da Bahia. Nós temos a Reman, que também está à venda. Então, todo o parque de refino, cerca de 13 refinarias do país, nós temos 8 para ser vendidas. Então, a gente tem que chamar a atenção da sociedade potiguar para esse problema. Traz consequências, sim, imediatas para a vida, para o cotidiano dos potiguares e para o Estado em si. Não é apenas uma questão econômica, é uma questão cultural, social. A Petrobras ela tem influência em empregos diretos e indiretos aqui no nosso Estado, além de contribuir para uma integração da indústria, petroquímica e também de outros fins que prestam serviços auxiliares à própria Petrobras. A Petrobras, a extração e a industrialização, o refino do petróleo, ele possibilita dezenas, centenas de subprodutos. Exatamente. A gente tem uma carência enorme aqui do nosso parque industrial. Isso é um problema, uma consequência grave que o Estado tem, esse aumento do desemprego estrutural. Nós temos essa necessidade de ampliar a indústria. Então, no momento que a Petrobras ela anuncia sua saída, aos poucos e agora intensificada pela questão da pandemia, isso é uma consequência grave para todos os empreendimentos ao redor,
Isso é uma consequência imediata que deverá acontecer breve. Rafael Matos, diretor-geral do Sindipetro, queria agradecer pela sua entrevista. Muito obrigado por estar conosco no programa de hoje. Nós que agradecemos. O Sindipetro está à disposição para esclarecimento, para denunciar e informar e trazer para vocês, ouvintes, telespectadores e sociedade potiguar, como bem disse aqui, frisei, as consequências negativas da saída da nossa empresa do Rio Grande do Norte. Muitíssimo obrigado, Rafael Matos, que é do Sindipetro. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltaremos em um minuto conversando com Fernando Freitas, que é do Movimento Cidadania, do PCdoB, e é pré-candidato à Prefeitura da cidade do Natal. O intervalo é pequeno, a gente já volta. Estamos apresentando Jornal Potiguar Notícias. Na Centecar Parnamirim você encontra atendimento personalizado e transparência. Centecar Parnamirim com o melhor preço do mercado. Qualidade garantida, serviços completos de alinhamentos, balanceamento, cambagem, suspensão, freio, troca de óleo e mecânica em geral. Centecar Parnamirim, Rua Castro Alves, 132, Rosa dos Ventos, Parnamirim. Informações 3272-6309. Sua internet tá assim? Que tal deixar assim? Acelere com o RNnet, sua internet ultra veloz. Mais agilidade e mais tecnologia. RNnet 3272-3222. Olá, eu sou Alisson Holanda, produtor de cerveja artesanal e dono da cervejaria Holanda. Uma cervejaria que foi a primeira cervejaria artesanal do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos um portfólio de 9 cervejas com receitas pensadas em todas as categorias do mundo todo, das principais escolas cervejeiras do mundo, mas também adaptadas para o nosso paladar, para o paladar regional. Venha nos conhecer nas nossas mídias sociais ou então nos bares e referências que vocês possam encontrar aí. Temos o site e temos o Instagram. Siga-nos no Instagram. A cidade está muito mais colorida. São 5 lojas das tintas Luxo espalhadas por Natal e Grande Natal. Tudo isso para te atender com os melhores produtos e preço de fábrica. Todo mundo compra nas lojas das tintas Luxo. O que a loja tem de mais especial? Aqui vendemos muito mais que tintas, vendemos emoção. Não erre! Produtos de qualidade com preço de fábrica para deixar sua casa muito mais linda. Tintas Luxo, a marca especializada em texturas. Majuí Condomínio Parque, no centro de Monte Alegre. Tudo o que você quer para comprar o seu lote agora. Sem entrada, sem intercalada, sem balão e sem burocracia. Lazer completo, portaria blindada e monitoramento 24 horas com plano de segurança Proteg. Tudo isso com mensais fixas de apenas R$ 548. E você, está esperando o quê? Majuí Condomínio Parque. Acesse vivermajuí.com.br. Chegou no RN Enereco, um novo conceito em energia renovável. Conectando você com a mais moderna tecnologia solar e eólica. Enereco, uma escolha inteligente e segura para a sua autossuficiência energética. Voltamos a apresentar Jornal Potiguar Notícias. De volta para mais um bloco do Jornal Potiguar Notícias, agradecendo e abraçando a você que nos acompanha nas 17 emissoras de rádio em todas as regiões do estado do Rio Grande do Norte. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha também pela internet, no site Potiguar Notícias, na PNTV, que é a TV digital do Potiguar Notícias, você que nos acompanha pela TV Sena. Um abraço para Tomás Sena aí em Macaíba. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha no Seridó, você que nos acompanha no Oeste, você que nos acompanha no Agreste, na Grande Natal. O nosso abraço, o nosso muitíssimo obrigado pela sua indispensável companhia. Eu comprometi e o prometido aqui no Potiguar Notícias é prometido
é entregue? Nesse caso é a entrevista do Fernando Freitas, que é pré-candidato à Prefeitura do Natal pelo PCdoB, pelo Movimento 65. E eu começo agradecendo, Fernando Freitas, a sua presença aqui no Jornal Potiguar Notícias. Tudo bem? Bom dia, Pinto Júnior. Bom dia a todos que acompanham o Potiguar Notícias, aos ouvintes, às 17 rádios aí que fazem esse pool de comunicação super importante para o povo do Rio Grande do Norte e, em particular, para a região metropolitana de Natal. A satisfação, Pinto Júnior, é toda nossa em estar aqui novamente com você. Muito obrigado, e eu gostaria de começar a nossa conversa aqui perguntando por que o senhor decidiu ser candidato à Prefeitura da cidade do Natal. Pinto Júnior, eu estava até... O que lhe motivou? Eu estava até conversando ali fora com a diretora do Hemonorte, e a pergunta principal dela foi essa também. E essa é a pergunta que muitas pessoas têm nos feito. Nós sabemos que a classe política está muito desgastada. A política também sofre um desgaste muito grande, em função, inclusive, do radicalismo que tomou conta de parte da nossa sociedade e, principalmente, de segmentos que fazem política profissional no nosso país. É muito ódio, é muita intolerância, é muito preconceito, é muita ameaça à democracia. E isso, na realidade, para alguns afasta por completo do ambiente político, mas para outros, como é o meu caso, me chamou muito a atenção e estou nessa caminhada não por um objetivo pessoal, muito pelo contrário, mas estou no sentido de poder defender a democracia brasileira, que está ameaçada, defender as instituições democráticas, defender um diálogo, fraterno entre as pessoas que fazem a política, porque você divergir de alguém, você ser adversário partidário ou político, eleitoral de alguém, não é a mesma coisa de você ser um inimigo. Nós temos que varrer para debaixo do tapete ou para muito longe de todos nós esse ódio e essa intolerância. Então nós estamos nesse desafio para defender a democracia, a fraternidade entre as pessoas e defender uma cidade com mais qualidade de vida, não para alguns só, como nós temos visto nos últimos anos. As gestões municipais de Natal, nos últimos anos, elas têm se preocupado principalmente com a classe média alta, e têm esquecido completamente das comunidades mais carentes. Nós não temos, faz anos e anos, talvez desde a época da falecida e saudosa Vilma de Faria, que Natal não tem um projeto, por exemplo, de urbanização de uma comunidade carente, como teve do Paço da Pátria. E é a única memória que chega para a gente. Natal tem 72 áreas especiais de interesse social, que são justamente comunidades carentes, comunidades e setores da nossa cidade que precisam de água encanada, que não tem, que precisa de esgoto tratado, o esgoto corre a céu aberto. Nós fomos, inclusive, juntos no Guarapes, e nós vimos, em pleno século XXI, a crise sanitária terrível. O mundo todo já perdeu mais de 600 mil pessoas para a Covid-19. O Brasil já vai com mais de 80 mil mortos. E os números mostram que justamente nessas comunidades onde as pessoas moram, várias pessoas dentro de um pouco espaço de metros quadrados, que o Covid, onde não tem água limpa, enfim, onde tem submoradia, que os números do Covid disparam. Justamente, Pinto. A infraestrutura urbana mínima, básica, tem que chegar a todas as comunidades, tem que chegar a todas as pessoas. A universalização desses serviços básicos é uma obrigação da prefeitura
uma obrigação do Estado poder levar essa infraestrutura para as pessoas. Então, assim, em função de tudo isso, Pinto Júnior, é que nós aceitamos, eu não sou político profissional, é minha primeira filiação partidária, me filiei ao PCdoB através do Movimento 65, em novembro passado, e nós estamos coletivamente, vários grupos de especialistas de várias áreas, nós estamos fazendo um diagnóstico da nossa cidade e nós estamos fazendo projetos e programas para poder combater a desigualdade social na nossa cidade e melhorar a qualidade de vida de todos, não é só da parcela mais rica da nossa cidade. Natal tem que olhar mais para as comunidades mais carentes. E quais são os principais projetos, se o senhor se eleger prefeito da cidade do Natal no dia 15 de novembro de 2020, o senhor assumiria no dia 1º de 2021, 1º de janeiro, quais seriam as suas primeiras medidas? Pinto Júnior, nós estamos com... Ontem nós fizemos uma live com o professor Ivonildo Rego, que é o diretor-geral do Instituto Metrópole Digital da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ex-reitor por 3 vezes, transformou a universidade num dos maiores centros de ensino e pesquisa do Nordeste e do Brasil, a nossa UFRN. E conversávamos ontem com o professor Ivonildo e já definimos um trabalho conjunto da nossa equipe, junto com o Instituto Metrópole Digital, em 3 projetos muito importantes, que é o primeiro, o projeto Escola Digital. Nós queremos levar qualidade, tecnologia da informação, revolução tecnológica 4.0 para dentro das nossas escolas. Há 60 dias atrás, tivemos que fazer um debate nacional para pedir o adiamento do Enem, porque enquanto os alunos das escolas privadas estavam tendo aula virtual, online, os alunos das escolas públicas estavam há mais de 120 dias sem aulas, sem acesso à internet, tanto na escola como nas comunidades. Então nós decidimos e estamos preparando o projeto Escola Digital, levar para todas as escolas do município de Natal, e nós estamos fazendo um projeto piloto de uma. Fechamos esse entendimento com o secretário estadual de Educação e vamos implantar na Ridinha, ainda esse ano, o projeto piloto de Escola Digital. Não é ensino à distância. Nos explica aí qual a diferença de ensino à distância para a escola digital. Toda a pedagogia da escola, toda a metodologia de ensino vai estar apoiada numa plataforma digital, num aplicativo, onde os alunos vão receber gratuitamente um tablet. Nós vamos fazer uma parceria com a indústria nacional para a aquisição a baixo custo desse tablet, e toda a metodologia de ensino vai ser ancorada pelo uso da tecnologia da informação, inclusive com tarefas, com exercícios, com atividades fora da sala de aula, através do ambiente digital. Mas sem excluir a sala de aula, a aula presencial? Não, a aula presencial, com recursos, inclusive a aula presencial, com recurso, em vez de ser com recurso tecnológico, em vez de ser o quadro negro, com o giz ou com aquela caneta piloto, vai ser tudo digital, de alta tecnologia, de alta qualidade, e o mais importante, porque vai ter qualidade de internet na escola, tá? Mas vai ter também no entorno da escola. Nós estamos com o Instituto Metrópole Digital já dimensionando uma rede de Wi-Fi gratuita, de internet gratuita, para o entorno da escola, para que esse jovem consiga, na sua casa, através da internet gratuita, continuar estudando e fazendo as suas atividades online.
isso tudo dentro de uma plataforma digital. Isso é um sonho? Não é, é factível, é possível. E nós vamos fazer esse projeto piloto, se Deus quiser, ainda esse ano, através da parceria com a Secretaria Estadual de Educação, e ganhando a Prefeitura de Natal, nós vamos implantar isso em cada escola municipal da nossa cidade. Isso é um dos projetos mais importantes, porque não se pode pensar mais em inclusão social sem ter a inclusão digital. Universalização, Pinto Júnior, da tecnologia e do acesso à tecnologia para todos. Isso é fundamental, não é? Para ter equidade. Isso. Tem um outro projeto seu, o projeto que o senhor defende, que eu anotei aqui, que é o ônibus interativo. O que é isso? Pinto Júnior, é uma vergonha a Prefeitura de Natal não conseguir fazer, há não sei quantos anos, parece que é mais de 10, 12 anos, não conseguir fazer a licitação para o transporte coletivo em nossa cidade. Transporte coletivo de baixa qualidade, transporte coletivo que não atrai as pessoas para poder deixarem os seus carros de passeio em casa e irem trabalhar, irem e voltarem das escolas, dos trabalhos, com a utilização do transporte coletivo, melhorando cada vez mais a mobilidade e o trânsito em nossa cidade. Nós vamos fazer a licitação, agora vamos fazer uma licitação com edital, cobrando qualidade das empresas de transporte coletivo. E vamos iniciar esse projeto também em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com o Instituto Metrópole Digital. Nós vamos fazer um projeto piloto, uma linha, pegar uma linha de ônibus de Natal e transformá-la numa linha interativa, igual o metrô que tem nas grandes cidades, nas grandes capitais. Você chega na estação, você sabe o horário e o minuto que está faltando para aquele trem. No nosso caso vai ser o ônibus. Quando você chegar na parada de ônibus, vai estar uma parada de ônibus com todas as informações, online, em plataforma também digital, para saber qual o tempo que falta para o ônibus, aquela linha, chegar e qual o tempo de percurso para o seu destino. Quando você adentrar no ônibus, você vai ter a opção de pagar, inclusive, a sua passagem através do aplicativo de celular. A opção. Nós vamos levar tecnologia e qualidade para o serviço coletivo em nossa cidade. O ônibus tem que ser um ônibus com ar-condicionado. Não, isso é luxo, não é. Isso é qualidade no serviço, para poder atrair as pessoas a utilizarem cada vez mais o transporte coletivo e deixarem seus carros em casa. Isso é bom para o trânsito, isso é bom para o ambiente, que é menos poluição, e isso é bom para o bolso e a economia de todas as famílias, de todos os cidadãos. Projeto ônibus interativo. Qualidade na prestação de serviço para o usuário de transporte coletivo em nossa cidade. Uma das coisas que eu vejo sempre o senhor preocupado é com a questão da ribeira. Não é? Parece que os prefeitos que passam na cidade de Natal, eles odeiam a ribeira, não tem um que toma uma iniciativa. E eu já conversei aqui com arquitetos, com engenheiros e com políticos. E os políticos que, por exemplo, o vereador Ney Júnior, que já assumiu a Prefeitura de Natal, ele disse que há verbas, recursos nacionais e até internacionais para recuperar a ribeira, e o que falta é vontade política dos prefeitos. Né? Ele ficou num pequeno pedaço de tempo, não deu para fazer, mas ele disse que já apontou sugestões de como resolver e não resolveu. E conversei com professores da universidade que estudam esse tema, com escritores que investigam, e o que e fui também olhar outras cidades, como Recife, que fizeram, São Luís do Maranhão, João Pessoa. Por que, na sua opinião, os políticos de Natal odeiam a ribeira? Eu acho que eles não odeiam, não vou dizer que odeiam, mas eu acho que eles esquecem
e tem aversão à conservação do patrimônio histórico e cultural da nossa cidade. E também arquitetônico. Os prédios, inclusive na Ribeira, aquelas fachadas... A versão e odiar é muito perto. Mas é porque eu estou assim... Você está com anti-ódio. Eu estou muito light, eu estou pregando a fraternidade, pregando o amor. A fraternidade e o amor. Então, assim, eu acho que a Ribeira tem que ter um olhar todo especial. Você falou muito bem, nós não precisamos inventar a roda. Nós participamos de um seminário que veio o diretor-geral do projeto Porto Digital de Recife para cá, colocou tudo sobre esse projeto que faz 18 anos, que deu nova vida, né, que ressuscitou o Centro Histórico de Recife. E a solução, Pinto Júnior, é relativamente simples. É você juntar atividade econômica e a parte de cultura e a parte de habitação. Você tem que fazer uma integração e uma intervenção com várias frentes de objetivo. Levar a atividade econômica. A Ribeira é um berço da cultura. Inclusive, já teve ali projetos muito bacanas no passado que tem que ser reeditados para poder fazer florescer novamente naquele bairro, no bairro boêmio de Natal, a vida cultural da nossa cidade. Segundo, você tem que levar outras atividades econômicas. Natal, o Instituto Metrópole Digital, tem um parque tecnológico no seu entorno que pode muito bem ampliar esse parque tecnológico, os seus benefícios, inclusive benefícios fiscais, para poder incentivar a instalação de empresas incubadoras, incubadas pelo Instituto Metrópole Digital, lá na Ribeira. Terceiro, a gente fazer uma parceria com os proprietários dos imóveis que estão sendo largados lá na Ribeira, abandonados na Ribeira, e fazer a recuperação, buscar recursos, tá? Inclusive em Brasília. Olha aí, ministro da Integração Regional, Natalense, Potiguar, Rogério Marinho. Vamos buscar recursos aí em Brasília, viu? Para poder a gente recuperar esses prédios no piso inferior, serem justamente as empresas de tecnologia da informação, serem as empresas de call center ou de serviços, tá? Estimuladas essas empresas, né, com redução no ISS, e na parte superior desses prédios nós fazemos reformas, chamar as construtoras de Natal, os empreendedores imobiliários de Natal, para fazer reformas e poder oferecer para locação ou para venda estúdios, pequenos apartamentos, para abrigar os próprios colaboradores das empresas que lá irão trabalhar. Isso se chama planejamento urbano, isso se chama cidade inteligente, tecnologia da informação, moradia próximo, muito próximo de onde se trabalha. É assim que nós vamos fazer a revitalização da nossa Ribeira e evitar, né, que essa degradação ela avance pela Cidade Alta e também pelo Alecrim. Nós não podemos minimizar esse problema. Temos que combatê-lo com criatividade e com parceria público-privada. Fernando Freitas, nosso tempo está acabando, mas cabe uma pergunta para uma pergunta rápida para uma resposta rápida, que diz respeito ao Covid-19. Como é que o senhor vê a administração de Álvaro Dias em relação ao enfrentamento do Covid-19, sobretudo no último domingo, onde as praias estavam cheias, sem nenhuma orientação por parte da Prefeitura? O tempo é pouquinho, mas eu acho que a sua pergunta, o principal ainda, Pinto Júnior, e é por isso que a gente está de máscara nesse momento aqui. É 1,5 metro de distância. 1,5 metro de distância, o principal ainda é salvar vidas. Tá? Cada vida perdida é uma dor muito grande, é um luto muito forte, e nós temos que
ainda incentivar nas pessoas o distanciamento social, o isolamento social. Quem puder, fique ainda em casa. Quem não puder, saia de máscara. Mantenha o distanciamento mínimo de 1,5 m a 2 metros. Mantenha a higienização permanente, quase que paranoica, de suas mãos. Está com algum sintoma de gripe, alguma coisa, fique em casa para a gente evitar, certo? E principalmente evitar aglomerações. Nós ficamos muito preocupados com a postura do prefeito de Natal nos últimos dias, jogando para a população o incentivo ao distensionamento, quase que não sai, o distensionamento social. O prefeito tem dito que tem resolvido a situação com um combo de medicamentos sem comprovação científica, que é justamente a questão da ivermectina, da azitromicina, da hidroxicloroquina. Gente, não existe comprovação científica disso. O que ainda vai salvar muitas vidas é, se puder, fique em casa. E ainda essa questão da biossegurança, que é o distanciamento e evitar, por tudo no mundo, aglomerações nos próximos meses, enquanto não se chega a vacina em nosso país e no mundo todo. Muitíssimo obrigado ao Fernando Freitas pela entrevista, muitíssimo obrigado a você que nos acompanha pelo rádio, pelas redes sociais, muitíssimo obrigado e fica a dica, www.potiguarnoticias.com.br. Boa leitura, um grande abraço. Na Centecar Parnamirim você encontra atendimento personalizado e transparência. Centecar Parnamirim com o melhor preço do mercado. Qualidade garantida, serviços completos de alinhamentos, balanceamento, cambagem, suspensão, freio, troca de óleo e mecânica em geral. Centecar Parnamirim, Rua Castro Alves, 132, Rosa dos Ventos, Parnamirim. Informações 3272-6309.